Passo a palavra agora ao querido amigo guarda municipal, companheiro de luta, e já está aqui, eu posso dizer, praticamente todos os meses eu vejo o Osés aqui, viu? O Osés aqui tem batido forte aqui nessa representatividade, nessa luta pelos guardas municipais. Meu amigo José Francisco da Silva, você tem até 10 minutos, meu irmão. Bom dia a todos e a todas. Eu quero aqui saudar o presidente da mesa, o nobre, excelentíssimo deputado Cabo Sabino, e já parabenizá-lo pela autoria da matéria, da PEC 275, e saudar também o nobre deputado Lincoln Portela pela relatoria do projeto. Foi a relatoria que indicou a aprovação na comissão do projeto. Lincoln Portela, que tem empenhado sua vida em defesa das guardas municipais e da segurança pública. Nós estamos muito privilegiados aqui hoje. Temos a bancada, né? A bancada da bala, mas é a bancada da vida, na verdade, né? O discurso do Bueno vem de fato ao encontro da defesa dessa bancada que aqui se encontra, que é intitulada de bancada da bala, mas é a bancada em defesa da vida. Porque, infelizmente, deputado, tem se naturalizado a morte de cidadão brasileiro, em particular dos policiais. Mais de 400 policiais morrem por ano e parece que é algo muito natural que acontece no Brasil. E aqui nesta casa, a comissão composta por policiais, defensores que não são policiais, que são chamados bancada da bala, defende exatamente a vida do povo brasileiro, defende a vida dos policiais, e aqui nós estamos muito felizes, muito bem representados, Eduardo Bolsonaro, Major Olímpio, Laudívio Carvalho, e os demais deputados que aqui estão, Daniel Almeida, nós estamos muito bem representados. Eu quero aproveitar e falar do Hernando Bueno, e parabenizá-lo pela importante fala. O Bueno, ele tem um trabalho aqui em Goiás. Eu quero aqui parabenizar cada guardas municipais que vieram de todos os estados, cidades distantes, Belém. Teve uma caravana que saiu domingo à noite para chegar aqui, né? Saiu domingo à noite de ônibus para chegar aqui, né? Eu saí ontem, 1h de São Paulo. Então, de todos os estados que aqui se fazem representados, dá um destaque para o Samuel. Samuel, o comandante da guarda de Vila Velha, foi a guarda de Vila Velha que segurou, né, a criminalidade, não avançou mais ainda quando os policiais militares entraram em greve no Espírito Santo. Se não fosse a guarda comandada pelo Samuel, aquela cidade tinha virado um caos generalizado. Então, parabéns, Samuel. Parabéns, guardas municipais do Espírito Santo. Eu quero fazer alguns comentários para dar a ênfase e o destaque necessário que essa PEC merece. Em 88, o Estado brasileiro inicia um processo de redemocratização ou de democratização. E um dos principais desafios do Estado brasileiro é vencer aquilo que Max Weber falou lá atrás, e alguns sociólogos também repetiram aqui no país, que é o patrimonialismo, que é esse sentimento que muitos cidadãos públicos têm de se apropriar do Estado para benefício privado. Sejam setores da sociedade que se apropriam do Estado, ou até corporações públicas que tentam monopolizar setores do Estado como se fosse um patrimônio privado e dele se servem, inclusive impedindo que o próprio Estado avance para manter seus privilégios. Ou seja, o Estado brasileiro, um dos grandes desafios é vencer o patrimonialismo, e essas corrupções que a gente está assistindo diariamente é um dos aspectos, uma das consequências desse estado de patrimonialismo, se apropriar do bem que é público. Porque a res, que é pública, né? A res, a coisa pública, ainda não se consolidou no país. Porque quando a república ela se consolida, né, como um valor para a sociedade, para os políticos, a gente consegue avançar exatamente nessa perspectiva que o Bueno colocou. Então nós precisamos vencer esse desafio. Em 88, o artigo 144, quem lê o artigo 144 vai perceber que aquele texto foi exatamente resultado de disputas políticas, né? Políticas e corporativas. E as guardas civis municipais aparecem timidamente empurradas para o parágrafo 8º, exatamente por intenções políticas, porque decorre dali uma insegurança jurídica e política, inclusive de prerrogativas. Mas mesmo assim, mesmo sem a segurança jurídica devida, e diga-se de passagem também, sem a previsão orçamentária para que os municípios aparelhem adequadamente e valorizem adequadamente seus profissionais,
as guardas civis municipais vêm crescendo no país inteiro. De 2014 a 2016, teve um aumento de 17% nos municípios. Cresce a cada dia. Por que cresce? Porque, infelizmente, o Estado brasileiro, ele é um Estado que, o Darcy Ribeiro já falou, é um Estado que é um moinho de gentes. É um Estado que devora o seu próprio cidadão. Né? Um cenário de 60 mil homicídios anos, mais 60 e poucos mil vítimas de acidente de trânsito, é um Estado que se transforma num moinho de gente, como o Darcy Ribeiro falou, que não valoriza o seu povo, um povo que está abandonado, largado à própria sorte. O Estado do Rio de Janeiro é a figura máxima de uma decadência do próprio Estado brasileiro. Eu costumo dizer, eu disse recentemente em outra audiência pública, que o Estado do Rio de Janeiro se transformou num Estado paralelo dentro do Estado brasileiro. Um Estado que a criminalidade praticamente tomou conta de todos os seus aspectos. Inclusive, não sou eu que estou falando isso. Estou repetindo, falo inclusive de ministro de Estado, que chegou a falar publicamente aquilo que todo mundo já sabia. Obviamente, com as devidas precauções. Então, o Brasil vem sofrendo com a violência e com a criminalidade. Os prefeitos são demandados diariamente. Porque as instâncias estaduais e federal são distâncias tanto quanto abstratas do ponto de vista concreto da vida do povo. O povo não consegue chegar no governador ou na Assembleia Legislativa para reivindicar aquilo que precisa, mas o povo consegue chegar na Câmara Municipal, no vereador, consegue chegar no prefeito. E os municípios brasileiros estão abandonados pelos estados. Os estados estão quebrando, estão criando, inclusive, estado de calamidade pública, estado de emergências. Muitos municípios não têm outra solução a não ser criar a sua guarda municipal, a não ser fortalecer as suas guardas civis municipais para fazer o enfrentamento, a prevenção à criminalidade, para garantir minimamente que o seu cidadão usufrua da cidadania. Em 88, a guarda veio. Em 2009, nós passamos 4 dias aqui no Centro de Convenção, aqui de Brasília, discutindo na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Eu acho que alguns dos senhores também participaram. E lá a sociedade discutiu coletivamente, gestores, atores da segurança pública, observadores internacionais. Eu tive o privilégio de participar os 4 dias. E lá foram tirados princípios e diretrizes para uma nova política de segurança pública nacional, os quais nunca foram aplicados. Nunca foram aplicados. O próprio governo, na época o governo do PT, ficou de chamar a segunda conferência, na época da Dilma, não chamou a segunda conferência. O governo que aí está também nem pauta uma segunda conferência, e a gente não sabe quando que o país terá uma segunda conferência para retomar o que foi aprovado. De concreto, o que aconteceu lá foi a aprovação do princípio da 8ª diretriz, falava o seguinte: as guardas municipais têm que ser regulamentadas. Em 2010, nós participamos aqui, o senhor deve ter acompanhado, e participando da criação da primeira frente parlamentar pró-guardas municipais, que o presidente na época foi o deputado federal Vicentinho. Hoje é o deputado Lincoln Portela, que é o presidente da frente parlamentar pró-guardas municipais. Em 2014, com muito esforço, esse parlamento... E o deputado Nobre coordena a região nordeste da frente parlamentar. Muito bem representado. Em 2014, essa casa, esse Congresso Nacional aprovou o PL 1332, o PLC 39 no Senado, que virou a Lei 13.022, que eu falo sempre, que é a lei, Cabo Sabino, mais moderna que esse Estado brasileiro conseguiu aprovar no âmbito da segurança pública desde 88. É uma lei que ela consegue alinhar o que há de mais desenvolvido. Foram, no mínimo, 13 anos de debate nessa casa. Ela consegue sintetizar o que foi de melhor aprovado na primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, alinhado, sem sombra de dúvida, aquilo que já preconiza a ONU, os organismos internacionais. Uma lei muito moderna, que contempla o que há de mais essencial, a segurança do cidadão. Tem lá os princípios, né? A vida, direito da pessoa humana, né? Garantir o exercício da cidadania, os valores republicanos, parceria, proteção sistêmica da população. São princípios que
contempla as nossas intenções. E muitos municípios brasileiros, muitos prefeitos nem conhecem essa lei ainda. Tem muitos parlamentares que não se esforçam o suficiente para que os prefeitos das suas bases nos estados cumpram esta lei para o bem da população, para a preservação da vida. E eu já tocou aqui, vou caminhar para o encerramento. E a PEC 275, assim que o deputado apresentou essa proposta, eu acompanhei desde o início, percebi a sua relevância, porque ela dá conta de pelo menos dois aspectos fundamentais para as guardas municipais. O primeiro, tirar as guardas municipais do parágrafo 8º, colocar no caput do artigo, e o outro decorre exatamente dessa condição. O que é? A garantia das prerrogativas de polícia, que vem a aposentadoria especial, é uma delas. Talvez a mais importante, e esta casa está vivendo um momento muito peculiar, que é a PEC 287, que o governo federal, o governo Michel Temer, tem lutado muito contra as polícias. A população inteira, ela sofre com a PEC 287. Mas quem sofre mais ainda é o setor que segura o Estado brasileiro, é o setor que garante a própria existência do Estado brasileiro, é o setor que garante a ordem, que garante a segurança pública, que garante a paz social. É a segurança pública, as polícias. E as guardas civis municipais das polícias é a que mais sofre nessa PEC. Porque o governo tem entendido, inclusive o relator da reforma tem entendido, que as guardas civis municipais não correm risco. Isto, eu não diria que seria uma vergonha, uma falta de respeito, se tratasse de alguém que não conhecesse as guardas municipais, que não tivesse informação. Eu acho que isso, de fato, é uma maneira perversa de tratar aqueles que cuidam do pai de família, dos filhos deles, na frente de uma escola, num parque, na rua, quando volta do cinema, de um shopping. Ou seja, é uma forma perversa de tratar aqueles que se dedicam para cuidar da vida da população, inclusive dos seus próprios familiares, porque esses deputados desta casa, eles não moram em outro lugar a não ser na cidade, a não ser no município, que tem guarda municipal, que dão inclusive as suas vidas para defender esses deputados quando estão lá, seus filhos, seus familiares. Então, ter a Guarda Civil Municipal no rol dos órgãos que vão ser contemplados com a aposentadoria diferenciada, não é simplesmente um privilégio, não. É um direito em decorrência da atividade de risco que exerce, como exerce a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, agente penitenciário. As guardas civis municipais não estão isentas do risco. Então, essa PEC é muito importante. E eu fiquei sabendo que a comissão especial já foi criada. É importante que todos os municípios apresentem titulares e suplentes, para que a gente faça esse debate também na comissão especial e entre em plenário, no primeiro e segundo turno, para que a gente consiga dar essa segurança jurídica aos guardas civis municipais e dar essas prerrogativas tão essenciais a esses valorosos guerreiros e guerreiras que sacrificam sua vida para defender a vida alheia. E eu falo isso porque na minha guarda, no mês passado, perdi um amigo, perdi um companheiro, perdi um guerreiro, exatamente porque ao voltar, depois de puxar um plantão noturno, trabalhar 12 horas, o seu vizinho estava sendo roubado, ele poderia ir para sua casa, tomar um banho e descansar. Ele foi intervir para tentar salvaguardar a vida e o patrimônio do seu vizinho e levou 5 tiros e morreu. Então, esse é o Guarda Civil Municipal, que esse projeto do governo quer prejudicar mais ainda. E esta casa tem uma grande responsabilidade de não permitir que esse projeto prejudique mais ainda esses valorosos profissionais. E nós contamos com esses valorosos parlamentares que aqui estão, que são nossos apoiadores. Eu agradeço, parabenizo o debate e quero aqui escutar os demais companheiros e os parlamentares que aqui fazem parte. Muito obrigado, um bom dia para todos nós.